Você já está cansado de tentar organizar sua vida financeira e não ter sucesso? Então esse vídeo é para você. Eu sou Marina da Guarda e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os fatores que estão te impedindo de seguir o seu planejamento financeiro. E para entendermos melhor esses fatores, nós vamos começar por um fator que, na verdade, muitas vezes nós não temos consciência dele, são o meio social, né? A influência social, ou seja, são as regras sociais do meio onde nós estamos inseridos. Então, muitas vezes essas regras, elas não são expressas, por isso que muitas vezes nós não temos consciência delas, mas seria mais ou menos aquele padrão que é exigido que você tenha, independente da renda que você possua, mas como você está inserido naquele meio, é esperado que você, né, tenha aquele mesmo padrão de vida. E ao falar disso, nós vamos falar de status. E o status é uma das dificuldades, né, um fator muito importante que impede que as pessoas sigam o planejamento financeiro, porque muitas vezes, para a manutenção desse status, você acaba tendo que viver num padrão acima do seu padrão ideal, que seria o padrão que cabe ali dentro do seu orçamento. Então, faça já uma análise aí para ver se você não está sofrendo uma pressão aí do meio onde você está inserido e está vivendo um padrão acima do que você realmente pode. E ao falar disso, eu me lembrei de uma situação, né? Há algum tempo atrás eu decidi que eu não ia ter carro, eu decidi vender o meu carro então, porque era muito mais interessante para mim esse dinheiro estar rendendo, né, investido, e eu gastaria muito menos andando de Uber, já que eu tinha tomado algumas providências, por exemplo, de morar próximo do trabalho, então isso economizaria. Quando eu fui falar para algumas pessoas, né, que eu tinha tomado essa decisão, que eu não tinha carro, foi um susto geral. Muitas pessoas falam, tá, mas você vendeu, mas quando que você vai comprar? Era a primeira pergunta que faziam. E em alguns momentos, eu estava em algum evento, ou saindo de algum local, e a pessoa, tá, onde é que está seu carro? Aí eu respondia, não, eu não tenho carro, vou chamar Uber, né, para ir para casa. Aí a pessoa levava um susto. Como assim? Você não tem carro? Como você consegue sobreviver sem um carro? E isso causava um susto na pessoa e ela me perguntava, como você consegue sobreviver sem o carro? Então daí a gente consegue, né, perceber quais são as expectativas que as pessoas têm. E outra fala que é bem comum é, mas você é servidora pública e você não tem um carro? É como se fosse uma sensação de fracasso total. Como você é servidora pública e você não tem um carro, é como se fosse algo impossível de acontecer. Então essa pressão, ninguém chegou em mim e falou, Marina, você tem que comprar um carro. Mas essas falas, essas expectativas que as pessoas têm em relação ao seu estilo de vida, é essa regra social que muitas vezes rege a nossa vida, quando você não para analisar, não para pensar se isso realmente está fazendo sentido para você, se isso realmente é o melhor para você. E muitas vezes acabamos tomando decisões que são para suprir essas necessidades, essas demandas, essas expectativas que as outras pessoas têm e não você mesmo. Porque as pessoas têm expectativa de que eu tenho um carro, mas o meu estilo de vida sem carro é super agradável para mim. Então, eu tenho qualidade de vida sem possuir um carro. Então, aproveita e analisa aí também. Qual a pressão que você já viveu? Você já viveu algo parecido? Ou então está vivendo? Ou quem sabe adquiriu algo? Ou está vivendo em um local, em um apartamento maior, ou uma casa, porque tem essa pressão? Faça uma análise aí em que situações você está tomando decisões baseado nessas expectativas, em suprir as expectativas dos outros e não pensar exatamente em sua qualidade. Esse é um fator muito importante que precisa ser considerado porque é um grande vilão. Outro fator muito importante que a gente tem que considerar é quando você analisa que a sua situação atual ela é muito distante do seu objetivo, aí isso desanima. Porque você acredita que está tão distante de você conquistar aquilo que você deseja, que você prefere abrir mão. Não vai valer a pena tanto sacrifício, talvez você nem consiga. Só que isso só acontece quando você imagina em realizar isso de uma única vez. Só que o planejamento financeiro, ele vai te mostrar exatamente que você vai passar por etapas. Você precisa ter consciência de onde você está, onde você quer chegar e dentro desse espaço você vai criar estratégias adequadas, né? Onde você não perca qualidade de vida para até você alcançar o que você deseja.
Então, essa sensação de ser muito distante ou de ser impossível de alcançar é outro fator que também pode estar impedindo você de seguir o seu planejamento e conquistar a vida que você tanto deseja. Então, são alguns fatores que você pode considerar. Outro importante é, será que você não quer sair da sua zona de conforto? Talvez você esteja dizendo que quer organizar a sua vida, mas de certa forma está um pouco confortável onde você está. Porque geralmente quando realmente está incômodo, realmente está insuportável aquela situação, você vai procurar um meio de melhorar, né? Procurar um meio de resolver essa situação. Então muitas vezes o fato de você já estar numa situação não está tão bom quanto você gostaria, mas está confortável, já é cômodo, né? Já é conhecido, é um ambiente conhecido, então isso também faz com que muitas vezes a pessoa evite, né, de cumprir o seu planejamento, de pensar a longo prazo, sendo que naquele momento ali já está confortável, não vai exigir tanto esforço assim da pessoa. Esse outro fator, muita gente sofre com isso, que é a dificuldade de dizer não. Muita gente tem dificuldade de dizer não, e eu confesso para você que por muito tempo eu sofri com isso também. Sofri ao ponto de quando uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado, na época eu vivia ali naquela fase de tudo que eu ganhava eu gastava, então eu não tinha reserva, eu não tinha dinheiro disponível para emprestar para outra pessoa, mas uma amiga precisou do dinheiro e me pediu emprestado. Eu não consegui dizer não. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um empréstimo para emprestar esse dinheiro para ela. E o que ela me prometeu? Não, mês que vem já devolvo esse valor para você, então fica tudo certo. Eu falei, tá, já que mês que vem ela vai me devolver, eu pego o empréstimo, quando ela me devolver, né, eu pago aquele valor ali. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. Passaram-se anos e anos, ela me pagou isso depois de talvez 2 anos, mas naqueles próximos meses eu tive que, além das minhas contas, que o meu salário todo eu já usava, né, para cobrir todas as minhas contas, eu ainda precisei acrescentar esse valor do empréstimo, que não estava nos meus planejamentos, que não estava no meu orçamento, então acabei me enrolando, entrei no cheque especial por algum tempo até me organizar e sair dessa situação, porque só 2 anos depois lá foi que a minha amiga devolveu esse dinheiro. Então tome cuidado aí, se você também não está sabendo dizer não. E tem muitas vezes, depois eu aprendi que você pode dizer não de várias formas. Se a pessoa vem até você e você não tem como ajudar, você pode, por exemplo, justificar. Pô, você fica feliz naquele momento da pessoa saber que pode contar com você, mas que, na verdade, naquele momento você não pode colaborar com aquela necessidade dela naquele momento. Se a pessoa sabe que você tem algum dinheiro guardado e também está pedindo, já sabendo disso, você pode falar que esse dinheiro está investido, né? Então não é um dinheiro que você tem acesso direto a ele, tem um prazo determinado que você precisa cumprir para resgatar esse dinheiro. E aí já aproveito e já falo aí sobre o outro fator que influencia com que as pessoas não conseguem guardar esse dinheiro, sabe por quê? Porque deixa esse dinheiro na sua conta corrente. Esse valor que você deseja aí para os seus planos futuros, para a realização dos seus sonhos, quem sabe para a construção da sua reserva de segurança, ele deve ser um valor que tem que estar separado. O ideal, né, que esteja investido em algum local onde você não tem o acesso diário. Lógico, se for reserva de segurança, o indicado é que tenha uma liquidez diária, mas, por exemplo, se você investir no Tesouro Selic, você não consegue acessar esse dinheiro todos os dias. Você precisa solicitar num dia, no outro dia o dinheiro está na sua conta. Então, você já cria uma barreira para você mesmo, para evitar que você faça esse gasto, né? Porque você está habituado ali a utilizar todo aquele dinheiro. A primeira necessidade que aparecer, você vai querer gastar. Então essa barreira já é meio que uma maneira que você tem de proteger o seu dinheiro de você mesmo. E, gente, dizer não, a gente tem que aprender que é preciso dizer não. Não é que você está sendo uma pessoa ruim ou que você é uma pessoa egoísta, mas se você não tem condições, para que você vai dizer sim? Ao invés de você ajudar a vida da pessoa, você não vai conseguir realmente ajudar e ainda vai complicar a sua vida também. Então, muito importante, aprenda a dizer não quando você realmente não pode ajudar. Quando você pode ajudar, claro, faça isso, é o melhor que nós podemos fazer. São alguns fatores, alguns detalhes que a gente pode considerar e que vão fazer grande diferença aí para o cumprimento do seu planejamento financeiro. É importante também pensar que
Quando você desanima, quando você desiste, pode ser porque você não tem conhecimento financeiro suficiente. Porque a falta de conhecimento financeiro, ela não vai permitir que você crie uma estratégia adequada. Pode ser que você esteja fazendo um planejamento que não está respeitando o que é importante para você, não está respeitando a sua qualidade de vida no presente. E quando você sacrifica a sua qualidade de vida no presente por algo no futuro que pode nem chegar, não faz sentido, né? A nossa mente não aceita isso. Então acaba que você não quer abrir mão de viver o presente para algo lá no futuro que, de certa forma, você não tem certeza que vai chegar. Então o conhecimento financeiro, ele vai te habilitar a ter uma estratégia, a criar um planejamento adequado para a sua realidade, que respeite as suas necessidades, respeite o que é importante para você e para a sua família e que você não precisa abrir mão da sua qualidade de vida para poder ter um futuro planejado. E ainda eu gostaria de acrescentar outro detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Quando você não presta atenção nos valores pequenos que você gasta. Se eu perguntar para você hoje, assim, quais os valores que você paga, né, de prestação que você tem, você vai me falar de prestação de carro, se você tiver, da casa, quem sabe do valor que você paga no supermercado mensalmente. Então, esses valores altos, você tem clareza de quanto é. Mas se eu perguntar, por exemplo, quanto que você gastou na semana passada, com exceção desses grandes gastos que você citou, dificilmente você vai se lembrar, dificilmente você vai saber. E quando eu fiz essa análise, eu percebi que a minha renda, como eu disse para vocês, naquele momento era comprometida 100%. Então, tudo que eu ganhava, eu gastava 100%. Aí eu fui fazer essa análise de quanto realmente estava comprometido com esses gastos que eu considero, né, que eu falo que são os gastos essenciais, ou seja, aqueles gastos que eu preciso mesmo ali para minha qualidade de vida, né? E aí eu fui ver que 50% do meu salário estava comprometido com isso. O restante eu gastava de forma descontrolada. Muitas vezes não sabia nem o que tinha feito com o meu salário. Então, metade do meu salário estava sendo gasto de uma forma que eu não percebia, com pequenos gastos diariamente, e quando chegava no final do mês, eu já tinha usado todo o meu salário. Então, foi muito importante para mim ter essa consciência de que, na verdade, a minha vida estava desorganizada por causa dos pequenos gastos ali que eu não estava prestando atenção neles. Então, preste atenção nesses valores. Não são esses valores que vão deixar você rico, mas eles podem atrapalhar você a alcançar a sua riqueza, porque se você não cuida deles, pode ser que você entre, né, num ciclo aí de sempre gastar tudo que ganha e não consegue investir. Então preste atenção nesses detalhes. Se você não tem esse controle, faça um orçamento financeiro mensal, anotando todos os dias os gastos que você tem durante 30 dias. Nesse período, você vai conseguir identificar para onde está indo o seu dinheiro, se você ainda não tem certeza de onde você está utilizando o seu dinheiro. Muito interessante você considerar também na hora de você fazer uma negociação. Por muitas vezes, nós não valorizamos aquele desconto que a gente pode conseguir simplesmente pelo fato de pedir um desconto. Se você não tem o hábito de pedir desconto, comece a fazer isso. E muitas vezes a gente tem resistência de fazer isso porque a gente acredita que é uma pessoa chata, porque tem gente que usa isso de forma extrema. Mas não é isso. Se você está comprando um produto, principalmente se for um produto que for à vista, você tem todo o direito de ganhar um desconto por aquilo ali. E com certeza o produto que está sendo ofertado, muitas vezes ele está superfaturado. Porque o comércio já trabalha com essa perspectiva, né, de colocar um valor um pouco acima para chegar numa negociação ali e dar um desconto para a gente. Então, se você não pede esse desconto, você está aí pagando sempre o valor geralmente acima do que realmente é o valor que você deveria estar pagando. E ainda, a questão da negociação se você está levando um produto, custa X, se você está levando 2, que tal ganhar um desconto por aquilo ali? Então, aprenda a ser um bom negociador, valorize esses pequenos valores também, que muitas vezes também não é pequeno. Quando você vai comprar algo e se você vai comprar a prazo ou à vista, a diferença é uma diferença bem grande que você pode conseguir ali de desconto. Ao realizar pesquisas também, onde você pode encontrar o mesmo produto, com a mesma qualidade, por um valor diferente, então faz muito sentido. Não são coisas tão difíceis de fazer, mas são coisas que muitas vezes nós corriqueiramente cometemos esses erros e isso a longo prazo gera exatamente, né, a nossa insatisfação
de não conseguir cumprir o nosso planejamento e não alcançar os nossos sonhos, ou realizar os nossos sonhos. Então, esses pequenos ajustes que você vai fazer na sua vida vai te possibilitar realizar os seus sonhos, vai te possibilitar ter clareza do que você está fazendo, de como você está utilizando o seu dinheiro e, principalmente, utilizar a seu favor, né, na sua qualidade de vida. É importante que você tenha, e isso aqui é fundamental, clareza do seu objetivo. O que você deseja alcançar na sua vida financeira? Se você não tem clareza disso, não vai fazer sentido esse processo, porque é bem provável, se nesse momento você está num estilo de vida que é maior do que o seu padrão adequado, né, com o seu salário, é necessário que alguns ajustes sejam realizados e até mesmo alguns cortes. Só que se você não tiver clareza de que você vai cortar isso hoje, né, vai abrir mão de usufruir de algo hoje para usufruir disso no futuro, não vai fazer sentido para você passar por esse sacrifício por algo que você não tem clareza do que vai acontecer lá no futuro. Então, tenha clareza do que você deseja, porque isso vai te lembrar todas as vezes, quando você tiver que abrir mão de algo, quando você tiver que, quem sabe, adiar a compra de algo, você vai entender o porquê que você está fazendo isso. Aí sim vai fazer sentido, aí você vai ter foco, você vai ter ânimo, né, para seguir esse planejamento financeiro que você traçou e que lá na frente você acredita que vai trazer uma recompensa muito maior do que o benefício daquilo que você está vivendo no momento. Esses fatores que eu falei para você, muitas vezes passam desapercebidos na nossa vida, mas eles são muito importantes de forma negativa, né? Importantes porque tem atrapalhado você de dar continuidade à realização dos seus sonhos. Então, para um pouquinho, analise quais desses fatores realmente têm sido o motivo, né? Os motivos, na verdade, de você não estar conseguindo seguir o seu planejamento financeiro como você deseja. E agora eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe também com outras pessoas com quem você acredita que vai ser importante saber desse conteúdo e deixe o seu comentário. É muito importante para mim saber que o que eu estou falando está fazendo sentido para a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.